Fala, galera, vamos acompanhar aí a turma do Mesa Redonda debatendo o clima quente que está no Corinthians. O Augusto Melo tentou invadir a sala da presidência e tentou retomar o poder do Corinthians. Osmar Stabile fala em tentativa de golpe e os dois disputam o cargo no timão. Vamos entender tudo o que está acontecendo na presidência do Corinthians. Na Neoquímica Arena, o Corinthians empatou em 0-0 e, lamentavelmente, né, o assunto aqui não é bola, não é a volta do Garro, não são as opções do Dorival. A gente deu uma passada, mas ontem o Corinthians, jogadores concentrados, Jamere, jogadores concentrados, e aí polícia no Parque São Jorge, presidente que não queria sair da cadeira, eu sou presidente, você... Ô Silvestre, dá um resumo para a gente do que aconteceu e vamos chamar os personagens desse circo, por favor. Garrafa, a Comissão de Ética do Conselho Deliberativo pediu em abril o afastamento do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Thumar Júnior. Porém, o pedido de afastamento, no entendimento de muita gente, não significa o afastamento imediato. Quem fez essa ação foi o conselheiro da Chapa 55, eleito, conselheiro, e essa ação do libanês, que é conhecido no Corinthians como libanês, o Roberto William Miguel, obviamente favorece ao Augusto Melo, mas ele diz que ele está preservando a lei. E acusa o Tuminha de ser um ditador, está tomando as decisões por conta própria. Então, por isso que eles fizeram essa ação, que só foi protocolada semanas depois, ou seja, no final da semana passada, na sexta-feira. Então, no entendimento da turma do Augusto e do conselheiro da Chapa 55 libanês, o Tuma tem que se afastar imediatamente da presidência do Conselho. E todas as ações do Tuminha, nesse período, desde abril, quando a Comissão de Ética votou pelo afastamento, deveria todo esse procedimento ser cancelado, inclusive o impeachment do Augusto Melo, que foi conduzido pelo Tuminha, o presidente do Conselho Deliberativo. Então fica essa questão, ele é ou não é o presidente do Conselho Deliberativo? Então quem assumiu, quem entendeu ser a nova presidente do Conselho Deliberativo, a senhora Maria Ângela, que era a secretária do Conselho Deliberativo. Ela também é uma conselheira, secretária é o cargo dela lá no Conselho Deliberativo. Então, ela tomou posse da caneta, o Tuma não concorda com isso, claro que vai haver uma resposta aí na Justiça, e ela decretou a anulação de tudo que vinha para trás, inclusive o afastamento do Augusto Melo. Vamos ouvir, portanto, a Maria Ângela e, na sequência, o Tuminha, que se considera ainda o presidente do Conselho do Timão. A decisão de afastamento cautelar do presidente do Conselho Deliberativo tem efeito imediato, a contar da pública e notória ciência que dela tiveram todos os associados no dia subsequente àquele em que foi proferida, devendo ser consideradas como nulas de pleno direito quaisquer decisões ou atos praticados pela autoridade cautelarmente afastada a partir do dia 10 de abril de 2025. Esse ato ele é absolutamente irregular, não tem nenhuma previsão estatutária, não é reconhecido. Então as coisas institucionalmente continuam como estiveram nos últimos dias. Eu continuo à frente do Conselho e o presidente destituído por uma decisão do Conselho Deliberativo. Bom, então pelo que eu entendi é o seguinte, ontem o Osmar Stabile estava lá, né, tentando apagar o incêndio, abrindo as gavetas e tal, aparece a conselheira do Corinthians, né? Aparece a conselheira, aparece depois, vocês vão ver, o Augusto Melo, e ela vem e lê lá uma carta, né? Entendendo que anula, a partir daquele momento, ela se intitula a conselheira, a presidente do Conselho Deliberativo, porque eles, no entendimento deles, afastaram o Tuma, e aí, como o vice do Tuma estava de licença, ela se autoproclamou como presidente do Conselho. Ela se eu sou a presidente do Conselho, anulo tudo do Tuma e ponho o Augusto Melo lá. Aí, obviamente, né, eu fui dar uma olhada, entender o que está acontecendo. E o que eu entendo, de tudo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que rege o regulamento do Corinthians a Comissão de Ética avaliou algumas decisões do Tuma. E por 3-1, entenderam que o Tuma não foi correto. Só que essa Comissão de Ética, para ser bem simples, ela não tem poder de
destituir o presidente do conselho. Ela faz uma avaliação, entrega essa avaliação para o conselho e o conselho vota em tribunal se ratifica ou não a decisão da comissão de ética. Maioria simples, metade maioria simples. Não teve essa votação. Então, o Tuma, pelo que eu entendo, de tudo que eu li, de tudo que está no regimento do Corinthians, o Tuma nunca deixou de ser o presidente do conselho. Não. Ponto. Ele não deixou. E aí, essa senhora aí, que é conselheira do Corinthians, se auto-intitulou como presidente do conselho e o Augusto Melo foi para lá. O Alexandre Silvestre vai continuar. É mais ou menos por aí, né, Silvestre? E aí, o Augusto Melo apareceu também lá, nesse circo aí, e o Osmar Stabile foi pego de surpresa. Sim, é a minha interpretação também, mas para o libanês, por exemplo, não. E para os apoiadores do Augusto Melo, também não. E no caso do conselheiro libanês, que foi quem provocou essa ação lá no Conselho Deliberativo do Corinthians de afastamento do Romeu Tuma Júnior, ele disse que ele não está a favor do Augusto Melo e sim a favor da lei. Mas o Estatuto do Corinthians tem muitas interpretações. Existiria até uma outra comissão de ética para afastamento de sócio do Corinthians, que não teria nada a ver com essa comissão de ética do Conselho Deliberativo. E durante a invasão do sábado, estamos colocando como uma invasão, porque aparentemente foi mesmo, integrantes da velha guarda da Gaviões da Fiel, como o Metaleiro, por exemplo, estiveram lá dentro, e o Metaleiro deu uma peitada no Augusto Melo, que estava tentando retomar o poder cara a cara com o Osmar Stabile, que foi pego de surpresa. Vamos relembrar o que disse o Metaleiro, mano. Ô Metaleiro, trancaram o quinto andar, mó papelão fizeram, convoca a massa para vir pro clube. Vamos tomar o clube de todo mundo. Aqueles que acreditam, vamos tomar o clube. Eu tô no quinto andar e não saio daqui. Vou dormir aqui, porque nós não admitimos esses caras brigar por esse tipo de política ao poder pelo poder e não se preocupam com o Corinthians. Eu tô aqui. Quem quiser me acompanhar, vem pro Corinthians que eu autorizo a entrar. Quando eu falei que foi um circo, garrafa, você está exagerando? Vocês estão vendo. Isso pra mim é circo. As pessoas que trabalham no circo, porque elas não merecem ser comparadas a esses personagens aí que estão afundando o Corinthians. Bom, mas o negócio parece que não para por aí. Então, o ex-presidente da torcida organizada do Corinthians convoca a torcida para ir lá porque praticamente fechou o quinto andar, não entra ninguém, não sai ninguém. E lá estava quem? O atual presidente Osmar Stabile e também o presidente afastado, o Augusto Melo, Silvestre. Pois é, Garrafa, quem é o presidente do Corinthians nesse momento? Eu quero reforçar para vocês que o Augusto Melo, diante do que disse e como agiu o Metaleiro, logo na sequência deu uma entrevista coletiva e foi prestar um boletim de ocorrência porque ele se sentiu ameaçado por esse torcedor. Então vamos ouvir o que disse Augusto Melo, que deve voltar ao Parque São Jorge amanhã. Informação que eu recebi hoje é que ele deve voltar lá amanhã para tentar sentar na cadeira da presidência do Corinthians. O conselho é soberano, é democracia corintiana, cara. Você fala tanto em golpe, Augusto. O que foi isso daí que aconteceu hoje? Golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprir o estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder para definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita conselheira do Corinthians. Eleita? E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Sim. Não tem golpe. Pra onde você está indo aí, Augusto? Sim, agora Quais são os próximos passos? Eu tive ameaças, eu vou fazer meu boletim de ocorrência. Como você vê a situação, um choque incrível no rede social? Foi eles que provocaram, não foi nós. É uma vergonha. Você é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou o presidente eleito pelo conselho novamente. De repente, eu escutei um tumulto e as pessoas subiram, invadiram a sala e aí trouxeram um documento e pediram para eu desocupar a mesa. Eu falei, espera aí. Deixa eu ver se eu reconheço esse documento, se é realmente o oficial, se esse documento realmente é importante e tal, e realmente o documento não dizia nada. Então, eu resolvi, falei para eles que não ia levantar da mesa. Eles insistiram, rodearam a mesa, falou que eu tinha que entregar o cargo de qualquer jeito. Eu falei que não, não arredei o pé, fiquei o tempo todo ali, e várias pessoas falando que eu deveria sair. Eu resolvi não sair, falei, vamos esperar as pessoas chegarem, os jurídicos chegarem, eu preciso que
de apoio e não vou, de hipótese alguma, levantar da mesa. E eles pedindo para que eu levantasse de qualquer jeito, que eu saísse, que tinha um novo presidente. Eu falei assim, gente, não dá para fazer isso, eu não vou levantar, eu vou ser repetitivo, não arredei o pé. Eu quero colocar para vocês também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá, para que eu pudesse usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Tá bom? Isso, eu não tinha visto essa aí ainda. Pera aí. Que é isso? Como é que é? Ô filho, você tem esse final aí, separado? Como é que é? Pôs alguém para sentar na cadeira, para ele ir no banheiro, fazer não sei se número 1 ou número 2, mas com medo do outro sentar. É. Foi isso que eu ouvi? Foi isso. Põe de novo esse final. Mas aí era o vice ou era o... Não, eu não sei se era 1 ou era o número 2, mas como é que é? Não pode levantar da cadeira. A senhora senta na cadeira um pouco. Será que é aí? A senhora senta aqui um pouquinho que eu vou no banheiro, não deixa o outro sentar. Foi isso que eu ouvi? Foi. Vamos lá, põe na tela. Vamos resgatar esse trecho. Eu quero colocar para você também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá, para que eu pudesse usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa. Tá bom? Bom, foi a PM. Até a PM assumiu a presidência do Corinthians. Olha, gente... Sentou na cadeira do presidente. É bizarro. É bizarro pelo seguinte, porque existe uma coisa chamada lei. Ou será que os caras, quando eles falam de cadeira, eles pensam, tem uma cadeira, traz uma cadeira pra mim aqui, por favor. Mais rápido. Pode trazer, Tiagão. Traz uma cadeira pra mim aqui, um banco. Não é possível. Essa aí que está sentada, qualquer cadeira, traz aqui. Traz aqui, por favor. Não é possível. Os caras pensam que ser presidente do Corinthians é ter uma cadeira. É ter uma cadeira. O cargo não é uma cadeira, pô. Não é quem senta é o presidente. É a lei. E aí? Não é a cadeira, velho. Os caras estão brigando pela cadeira física e não pelo cargo. Mas tá errado. Porque, no meu modo de ver, toda essa confusão aconteceu por causa do Augusto Melo. Lógico. Por causa dele. Tem cara de golpe isso aí, né? Ele é um cara de pau. Ele quis assumir a presidência do Corinthians, reassumir a força na marra. E ele não pode fazer isso, porque houve o conselho, a primeira votação foi pelo impeachment. Depois da segunda votação, foi exatamente pelo afastamento do Augusto Melo. E agora vai ter a terceira votação, que é dos sócios. Enquanto esse trâmite não acontecer, ele não é nada, ele está afastado. Ele tem que respeitar isso. Não teria que ser assim, né, Chico? Teria que ser, mas o que nós estamos vendo aqui é uma bagunça. Não é uma bagunça. Agora, vendo tudo isso, você acha que o jogador está onde? O jogador está lá vendo. A bagunça por parte do Augusto Melo. Sim, é uma bagunça generalizada. Porque você não pode também chegar e falar assim, ô PM, senta aqui enquanto eu vou ali. Não dá, gente. Não, isso aí aconteceu, é folclórico, mas não é determinado. Porque, desculpa, Chico, você vai continuar. Ô, Fini, vê se acha, tem o vídeo, a gente tem o vídeo exato, aonde o que o presidente Stabile falou, a gente vai tentar resgatar aí o vídeo, né, que mostram eles conversando, a hora que eu quero sentar na cadeira. Na sala da presidência. Na sala da presidência, o Augusto lá. E mais, eu vou perguntar para o Silvestre, né, porque é o seguinte, aqui não tem lado, não tem A, não tem B, tem o que diz a lei, o estatuto. Quem foi hoje receber o Ancelotti, Silvestre, né, já que o Augusto se acha presidente, ele esteve hoje lá, porque veio o técnico da seleção brasileira, no Corinthians. O Augusto Melo apareceu também para pagar mais um vexame hoje? Ou foi o Osmar Stabile? Quem esteve com o Ancelotti aí na Neoquímica Arena? De fato, de direito, porque de acordo com o que está escrito no estatuto, porque quando Augusto Melo fala, o conselho me colocou de volta, é mentira. Não teve a votação, pô. Não teve votação. Eu tô ficando louco, velho. Chega de mentira no Corinthians. Quem foi hoje como presidente aí que recebeu o técnico da seleção brasileira? Silvestre. Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, até que se prove o contrário. O Augusto Melo não veio para a Neoquímica Arena para evitar confusão, mas a informação que eu recebi aqui durante a tarde e a noite deste domingo é de que ele estará no Parque São Jorge amanhã. Mas hoje ele não veio, evitou estar aqui no estádio do Timão, e o Osmar Stabile recepcionou o Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, entregou a camisa, o manto sagrado alvinegro corintiano
para o novo técnico da seleção brasileira foi o Osmar Stabile. Sim, Osmar Garrafa. O que eu faço a vocês? Augusto Melo, se tivesse pleno conhecimento, né, e sabedoria de que ele é o presidente do Corinthians, ele estaria ou não estaria hoje na Neoquímica Arena? Eu pergunto para vocês. Estaria, lógico. Estaria dentro do camarote do presidente, né, que é o lugar... De posse de seu advogado, fazendo a lei valer. Ou será que eu estou maluco? Mas a questão é que ele tem um papel que não vale nada. E tudo isso aconteceu com essa vice aí conselheira, tudo aconteceu com um papel que não vale absolutamente nada, não tem referendo jurídico nenhum. Chico, você tem alguma informação, ideia? Por que foi naquele justo sábado à noite, final de tarde, não sei, por que... A tentativa de golpe, Miller, tentativa de golpe, sem dúvida nenhuma. Ele que sempre disse que estava sendo golpeado, era vítima de um golpe, acabou cometendo uma tentativa de um golpe. Essa que foi a grande realidade do que aconteceu no sábado. Jamel, você já viu alguma coisa parecida? Não, Rafa, pelo que eu entendi é o seguinte, tem alguém que chegou, que tinha uma comissão de ética que falou tudo o que o presidente do conselho, né, o Romeu Tuma, fez, não vale. Tiveram entendimento. A conselheira, que eu acho que é assim, tem uma hierarquia, é o presidente, o vice-presidente, a primeira secretária e tal. O vice-presidente não está, a primeira secretária assume. É o entendimento que eles têm. Deixa eu fazer só um parênteses. Mas aí o que diz o estatuto lá do Corinthians? Não, que a comissão de ética, né, que entendeu, é verdade. A comissão de ética, são duas comissões de éticas, e uma analisa do Conselho Deliberativo, uma das comissões entendeu que havia irregularidades na gestão do Tuma. Então afasta o Tuma. Não, ela não pode, aí que tá. Não pode. No estatuto... Ela não pode afastar, a comissão de ética, eu sou a comissão de... Jamel, eu sou a comissão de ética. O que diz o estatuto do Corinthians? Pelo entendimento o senhor Jamel? Eles podem. Mas entendimento. Mas é isso. É o entendimento errado. Eles trazem e o Conselho ratifica ou não a decisão. Eu acho que eu posso fazer o programa de pé na mesa. Eu acho que eu posso. E daí tem o entendimento errado, ela vai ler uma carta, tudo no entendimento errado. Porque, cara, se tem uma comissão, ela faz um parecer. E daí tem que ser votado pelo plenário, pelos conselheiros. Por isso que tem um conselho deliberativo. Informação outra coisa, mas o entendimento errado e na hora errada. Porque eles teriam que blindar os jogadores. Faz isso na segunda-feira. Faz isso na segunda-feira. Vai buscar na justiça. Vai buscar o direito na justiça. Mas o jogador fala, por quê? No sábado à noite. Pra tumultuar, Paulo. Pra tumultuar. Pra fazer bagunça. O jogador, mas então... Para a Fernalha. O vice-presidente, eles deu uma entrevista dizendo assim, olha, não tem poder jurídico nenhum esse papel da... É isso. O papel não era nem timbrado, Xará, não era nem timbrado. E a única assinatura que tinha naquele papel para oficializar a volta do Augusto Melo era dela. Quer dizer, não tinha nem um parecer, uma assinatura de outras pessoas. Várias assinaturas. O papel não era timbrado, quer dizer, ela pegou um papel desse aqui, ó, papel A4 aqui, assim, ó, pegou um papel, imprimiu lá um textinho que ela escreveu, ela mesma foi lá, assinou, pronto, Augusto Melo, você é presidente de novo. Não era um papel de pão? Como papel de pão. Mostra, filho. E na realidade, isso daí é em termos jurídicos também. Eu sou leigo, mas não pode fazer isso. O pessoal, polícia ontem. Pô, eu quero estar falando de bola, velho. Quero falar do Garro, porque aquele cruzamento do Martins. Mas é o Corinthians. É o seu Corinthians. Você em casa, ó. Esse é o Corinthians, ó, que esses caras estão fazendo. Tropa de choque, hein? Entendeu? O Garro falou que atrapalha. Não é o Garrafa, não é o Miller, não é o Chico, não é o Jabeli, não é o Alex, não é a Marina, não é o Paulo. O Garro falou que isso atrapalha. Desses jogadores estavam tudo vendo, cara. Assistindo na concentração. Os caras se ajuntam tudo. Imagina. Olha o que tá acontecendo aqui. É o choque entrando, velho. Onde é que eu tô, né? É um presídio isso aí? Onde eu tô de folga. É uma revolução. Eu tô de folga, começa meu celular, papai, olha. Eu liguei pro diretor do programa, liguei pro Fini. Velho, vamos montar a estratégia pra amanhã, que eu não sei o que vai acontecer. Né? O Zé Paz vai para Santos, não vai, vamos segurar o Zé aqui em São Paulo. A gente tem uma organização. Aqui tem quem manda. Não é o Garrafa que manda, eu não mando em nada. Né? A gente tem a Michele, tem os nossos diretores, tem a superintendência.
Entendeu? Então a gente, já à tarde ontem, começou a se conversar para saber que postura a gente tomaria hoje. Porque, ó, eu fiquei espantado. É o Corinthians, é o seu Corinthians. Você, corintiano, é o seu Corinthians. O Corinthians não merece passar por isso. Ô, Silvestre, enquanto o Fini tá buscando aqui, ver se a gente consegue resgatar esse momento de conversa do Osmar Stabile, da sala, o Osmar Stabile, juntamente com o Augusto Melo, se a gente tiver, a gente vai colocar aqui, o Dinei também, que teve até recentemente trabalhando junto com o Augusto Melo, também se pronunciou em redes sociais. Porque é o Corinthians, é o todo, não é isso, Silvestre? O Dinei era um funcionário, digamos assim, funcionário entre aspas. Ele era terceirizado, trabalhava na base do Corinthians. Dias atrás, ele pediu para sair, não concordava com algumas políticas internas da base, mas saiu defendendo o Augusto Melo. E nas últimas horas, ele falou o seguinte a respeito do que aconteceu no final de semana, essa tentativa de golpe para alguns. Tem gente dizendo que é o contrário, que o golpe sofreu o Augusto. Eu estou só repassando aqui os lados. Eu não tomo partido, não visto camisa de clube, não visto camisa de partido político. Aliás, o futebol muitas vezes é espelho da política brasileira. Corinthians talvez seja espelho do que está acontecendo em Brasília, não sei. Eu deixo para os especialistas. Mas vamos ouvir o desabafo do Dinei, ídolo da fiel torcida. Foi torcedor de arquibancada da Gaviões e depois tricampeão brasileiro jogando pelo Corinthians. Vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu tô aqui na minha paz e tô vendo essa palhaçada aí. Será que vocês todos aí gostam do Corinthians mesmo? Será que vocês gostam do Corinthians aí? Que palhaçada! É presidente, não é mais presidente, é vice-presidente, presidente que não fala com o vice-presidente. Sabe quem tá sofrendo isso aí? É o torcedor corintiano, que toda hora você vê notícia ruim pro Corinthians. Já tá na hora, sabe do quê? Isso aí virar, sabe o quê? Os torcedores que tem que votar, porque eu não acredito mais em ninguém que tá aí. Olha o que vocês estão fazendo com o Corinthians, estão acabando com o final de semana dos corintianos. Ah, pronto, falei, só por Deus. Ô, Garrafa, isso tudo aí que aconteceu hoje da torcida chiar, reflexo de ontem. Também. É reflexo de ontem, não é só de todo campo, mundo fica não. com os nervos à flor da pele. Reflexo de ontem. Aí o culpado é o jogador. 100% Por isso o Garro vem e fala assim, atrapalha. Ô, Fini, se a gente estiver lá mais pra frente... Um dia após toda a polêmica no Parque São Jorge, Augusto Melo segue dizendo ser o presidente do Corinthians neste momento, mas preferiu não ir à Neoquímica Arena acompanhar a partida contra o Vitória pela 11ª rodada do Brasileirão. Já Osmar Stabile, que também afirma ser o mandatário e tem respaldo do Conselho Deliberativo do Corinthians, esteve no estádio com acesso livre. Antes da partida, Stabile encontrou o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, e entregou uma camisa do Timão a ele. Antes da entrada dos times em campo, os telões da Neoquímica Arena relembraram a democracia corintiana com a frase: ganhar ou perder, mas sempre com democracia. A tendência é que, sem o aval do Conselho para voltar ao cargo, Augusto Melo ingresse com ação na Justiça Comum. A Assembleia dos Sócios para decidir o impeachment ou não do presidente está marcada para 9 de agosto, no Parque São Jorge. No último sábado, Augusto Melo declarou ter sido reconduzido à presidência do Corinthians e foi até o Parque São Jorge reassumir a cadeira. Ele se baseia em medidas administrativas e disciplinares internas do clube no âmbito do Conselho Deliberativo, como o suposto afastamento de Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Essa punição foi votada pela Comissão de Ética do clube em 9 de abril. Porém, levou 2 meses até que ela se tornasse oficial e pública. Somente na última sexta, 51 dias depois, foi protocolado um ofício com a decisão da Comissão de Ética na Secretaria do Conselho. Com o entendimento de que Tuma estava afastado, a conselheira Maria Ângela de Souza Ocampos se declarou presidente do Conselho do clube. Na sequência, Maria Ângela suspendeu todos os atos praticados por Romeu Tuma desde 9 de abril, entre eles o afastamento preliminar de Augusto Melo da presidência por decisão do Conselho. Foram 176 votos pelo sim e 57 pelo não.
Osmar Stabile não reconhece a suspensão de Tuma, a posse de Maria Ângela de Souza Ocampos e a anulação da decisão do Conselho de afastar Augusto Melo provisoriamente. Segundo Stabile, o Estatuto do Corinthians, ou seja, o conjunto de regras internas do clube, não abre possibilidade de afastamento do presidente do Conselho Deliberativo sem a devida aprovação em plenário a ser feita pelo órgão, independentemente de ofícios expedidos pelas comissões. Ou seja, a comissão de ética, composta por 5 membros, não teria poder de afastar Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho. O órgão teria o poder de formular apenas um parecer, porém, para a punição ser aplicada, seria necessária a aprovação do plenário do Conselho, composto por cerca de 300 membros. Esse também é o entendimento de Romeu Tuma Júnior e de Armando Mendonça, vice-presidente do clube. Ambos se apegam ao artigo 89 do Estatuto do Clube, que diz que o órgão pode conhecer, instruir e relatar processos disciplinares relativos aos membros do Conselho, do CORE, Conselho de Orientação, da Diretoria e do Conselho Fiscal. O parágrafo 2º deste artigo afirma: o parecer final da comissão disciplinar será submetido à deliberação do Conselho Deliberativo.